Peraí. Certo. Então, gente, a Amanda, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal da Bahia, é pós-graduanda em Gestão de Qualidade, Higiene e Tecnologia de Produtos de Origem Animal e atualmente trabalha com responsabilidade técnica e consultoria de alimentos. Gente, a Amanda tem um Instagram de RT Veterinário riquíssimo de informações, é super bacana. Acho que ela vai disponibilizar no final da palestra e vai para vocês entrarem e seguir, porque é muito legal o Instagram dela. Amanda, agora é sua vez. Vocês estão me vendo, gente? Sim, É que eu fico pequenininha aqui no cantinho, não sei se vocês estão vendo. Pessoal, vou cortar meu microfone, tá? Qualquer coisa, manda as ordens. tá ok, até mais. Então, gente, Duda já me apresentou aí. Meu nome é Amanda, né? Eu sou médica veterinária, formada aqui pela Universidade Federal da Bahia. Faço pós-graduação em Gestão da Qualidade, Higiene e Tecnologia de Produtos de Origem Animal, né? E meu Instagram, como o Duda falou, quem quiser seguir, né? @rtveterinária. Então, o Jeff me convidou, né, para falar um pouquinho. Só confirmar, o áudio tá bom, gente? Porque às vezes é bom confirmar, né? Joia. O Jeff me convidou, né, para falar um pouquinho sobre o papel do responsável técnico, né, na saúde pública. Esse tema super importante, né, que está aí super em alta também com a questão da pandemia. E a gente vai falar um pouquinho sobre as diversas áreas de atuação desse profissional, né, do médico veterinário como responsável técnico. A gente vai passear aí por algumas áreas e vamos falar um pouquinho sobre, né, a relação desse profissional médico veterinário responsável técnico com a saúde pública. Pronto. Então, quando a gente fala de responsabilidade técnica, né, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, né? A gente tem como base a legislação, a gente tem leis, tem decretos, tem portarias. Então, o profissional que vai atuar, né, como responsável técnico, ele tem que ter bastante conhecimento em relação à legislação que norteia o setor que ele vai atuar. Essa lei aqui, 5.517, de 68, né, já é bem conhecida, né, nossa, dos médicos veterinários, porque a gente tem acesso a ela, né, já na faculdade. Então, quando a gente entra na faculdade, os professores já passam para a gente já tem conhecimento dessa lei, que é a lei que dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário, né, e que cria também os conselhos, o Conselho Federal e os conselhos regionais de medicina veterinária. E ela traz também para a gente, né, as áreas que são privativas de atuação do médico veterinário, né? Então, eu trouxe algumas aqui, são várias, né? Vale a pena vocês darem uma olhada nessas áreas, para saber qual área que o médico veterinário pode atuar, né? Para estar sempre cumprindo com o que está preconizado na lei, tá bom? Então, essa lei, ela traz essas áreas, e eu trouxe algumas aqui, né, que tem mais a ver com a questão da saúde pública, né? Então, a gente tem como área privativa da atuação do médico veterinário a prática clínica, em todas as suas modalidades, né? Clínica de pequenos, clínica de grandes, animais silvestres. A gente tem assistência técnica e sanitária aos animais também, sob qualquer forma, né? A gente tem a direção técnica sanitária dos estabelecimentos industriais, né? Essa é uma área muito importante. Como eu estava acompanhando o chat aqui, né? E alguém comentou que queria ver mais palestras sobre inspeção. Então, a gente vai falar sobre essa parte de indústrias, sobre produtos de origem animal, como é a atuação desse profissional nessa área de indústrias, tá bom? Então, a gente tem também... Só um pouquinho que demora para passar. Pronto. A gente tem também, né, a inspeção e fiscalização sob o ponto de vista sanitário, higiênico e tecnológico, né?
nas diversas modalidades e, de um modo geral, quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação, armazenamento e comercialização. Então, todas as indústrias que trabalham com produtos de origem animal são obrigadas a ter o responsável técnico, né, colaborando, atuando dentro das indústrias para garantir que aquela produção, que aquele alimento está sendo produzido de forma adequada, né, seguindo todos os preceitos de boas práticas de fabricação, e é o profissional que garante, né, a saúde, a inocuidade daquele alimento e a saúde de quem vai consumir aquele alimento. Então, essa lei fala também que é de responsabilidade, né, é privativo do médico veterinário, o estudo e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem, né? Então, a gente tem aí as zoonoses, vocês já tiveram outras palestras também, né, sobre o SUS, a atuação do médico veterinário no SUS, sobre saúde única, né? Então, essa lei aí traz, nesse artigo, né, que o estudo e aplicação dessas medidas de saúde pública em relação às zoonoses é também uma área privativa do médico veterinário e que ele vai poder estar atuando. A gente tem também o decreto 77.052, de 1976, que dispõe sobre a fiscalização sanitária das condições de exercício de profissões e ocupações técnicas e auxiliares relacionadas diretamente com a saúde. Então, esse decreto ele não fala especificamente da medicina veterinária, né? Fala sobre medicina humana e outras profissões da saúde, e o exercício desse profissional da saúde, né, nessa profissão técnica, nessa ocupação técnica e auxiliar. Então, de acordo com esse decreto, né, o que é que o profissional ele tem que ter para assumir um cargo, né, de responsabilidade técnica, de profissional técnico em áreas relacionadas à saúde, né? Primeiramente, ele tem que ter capacidade legal, né? Fala aqui capacidade legal do agente. E o que seria essa capacidade legal? Conhecimento, né, gente? Então, a gente não vai poder atuar numa área que a gente não conhece. Então, se você pretende atuar num laticínio, num frigorífico, né, até num supermercado, que a gente vai falar também mais para frente sobre essa área, num supermercado, num laticínio, num frigorífico, né, numa granja, numa indústria de mel, qual é a primeira coisa que o profissional tem que ter? Conhecimento daquela área, né? Ele não deve assumir essa responsabilidade que o nome já diz, né? O nome da profissão já diz, é uma responsabilidade muito grande. Então, o primeiro passo para esse profissional, né, atuar nessa área é a capacidade legal. Ele tem que ser capaz, tem que ter conhecimento daquela área. E também ele tem que ter documentos de habilitação inerentes ao seu âmbito profissional ou ocupacional. Inclusive, registro no seu conselho de classe, né? E o que seriam esses documentos? O diploma, né, de médico veterinário, né, que comprova que ele estudou, né, que ele passou ali aqueles anos na universidade, e também o registro no seu conselho, né? Então, o profissional ele não pode atuar como responsável técnico se ele não tiver devidamente registrado no seu conselho de classe. E isso inclui também, gente, tá em dias, tá bom? Tá em dias com as obrigações do conselho, com a anuidade, né? Tem algumas questões também de processos éticos. Então, vocês têm que primar, né, por estar em dias com as suas responsabilidades perante seu conselho de classe, né? Ter a sua habilitação comprovada, ter o seu diploma e ter conhecimento da área que você vai querer atuar. Aí a gente tem também algumas legislações específicas do Conselho Federal de Medicina Veterinária. A gente tem a Resolução 582 de 91, que dispõe sobre a responsabilidade profissional, né, responsabilidade técnica e dá também outras providências. No artigo 1º, essa resolução fala, né, que o contrato firmado entre o médico veterinário e o zootecnista, na qualidade de responsável técnico, e a empresa ou estabelecimento, né,
deverá ser apresentado ao Conselho Regional da respectiva jurisdição, né, ou seja, do estado que aquela empresa se encontra, que aquele profissional está atuando, com a finalidade de ser submetido à análise no que concerne ao prisma ético profissional. Então, essa atuação do veterinário como responsável técnico está sujeita, né, como eu vou falar também um pouquinho mais para frente, a um documento que chama anotação de responsabilidade técnica, que é quando o profissional ele informa ao conselho, né, através de um documento, que aquela empresa está sob sua responsabilidade técnica. Então, qualquer problema que vier a acontecer, né, de caráter sanitário, aquele profissional ele pode sim ser responsabilizado, né? A gente vai ver algumas questões também, mas ele pode sim ser responsabilizado, né, inclusive criminalmente, pelos atos que aquela empresa vier a cometer. Então, vocês estão vendo que é realmente uma coisa muito séria, mas que quando a gente baseia o nosso trabalho, né, a gente conhece a legislação, conhece como o profissional ele deve atuar nessa área, fica bem fácil atuar, né? Fica mais tranquilo porque o profissional ele tem conhecimento de seus deveres, né? Seus direitos e seus deveres, de sua obrigação como um profissional. Então, o profissional ele deve comunicar, né, ao conselho de sua jurisdição que aquela empresa, ele está atuando naquela empresa, né, que ele tem um contrato e que aquela empresa está sob sua responsabilidade. E o conselho, né, vai julgar isso, vai fazer uma análise e vai deliberar se aquele profissional pode ser, né, assumir esse cargo de responsabilidade técnica. Como eu já falei para vocês, né, vai ser analisado se ele está em dias com o conselho, né, com as suas obrigações, ele está devidamente registrado nesse conselho e está em dias com suas obrigações. A gente tem também a resolução 683, né, de 2001, que é que fala especificamente sobre a anotação de responsabilidade técnica, né, no âmbito de serviços inerentes à profissão de médico veterinário. Então, no artigo 2º, essa resolução fala que a comprovação da prestação de serviço profissional, né, executado pelo médico veterinário contratado, por pessoa física ou jurídica, né, a empresa que está contratando o responsável técnico pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e fica sujeita à anotação de responsabilidade técnica, né, a ser efetivada no Conselho Regional em cuja jurisdição foi exercida a atividade. Então, como eu já falei para vocês, o médico veterinário, ele fica obrigado a ter a anotação de responsabilidade técnica, né, registrada no Conselho Regional que você está atuando, que aquela empresa se encontra, né, e fica condicionada a atuação do profissional ao preenchimento e registro desse documento. Então, quem é o profissional médico veterinário responsável técnico? Quem é esse profissional? O que ele faz, né? É como diz o meme, né? Onde vive, o que faz, quando dorme. Então, o profissional médico veterinário é aquele profissional que responde técnica, ética e legalmente pelos seus atos profissionais e pelas atividades desenvolvidas pela empresa, na qual exerce a responsabilidade técnica e é quem garante perante o consumidor a qualidade dos produtos ou serviços prestados, né, pelas indústrias de produtos de origem animal, e a gente vai ver também por outros setores, e responde ética, civil e penalmente pelos seus atos profissionais. Então, o que quer dizer isso, né? O médico veterinário, gente, ele é um profissional que responde 24 horas do dia pela empresa que ele está como responsável técnico. Aí vocês podem me perguntar, mas Amanda, como é isso? 24 horas, né? Não tem ali a carga horária que ele tem que cumprir? Tem. Ele tem a carga horária que ele tem que cumprir, né, presencialmente naquele estabelecimento, elaborando documentações, mas, por exemplo, uma empresa passou por uma fiscalização, né, e a fiscalização detectou que aquela empresa está comercializando carne clandestina. Primeira coisa que a fiscalização vai perguntar, vocês têm um profissional responsável técnico? A empresa tem, né? Digamos que tem, a empresa vai dizer que tem. E esse profissional responsável técnico vai ser questionado se houve alguma orientação, né, que aquela empresa não poderia estar
comercializando uma carne clandestina. Por isso, é super importante o profissional ter registradas as suas orientações para a empresa, seja por meio do livro de anotação de responsabilidade técnica, né? Ou por qualquer outro meio, um e-mail, você pode fazer, né, um documento digitado, imprimir, pedir para o responsável, para o dono, proprietário, para o gerente da empresa, mas tudo que for comunicado, tudo que for orientado à empresa, o profissional deve se resguardar, né, e deve ter a comprovação de que foi orientado, né? Aí, no caso que eu contei a vocês, a empresa está comercializando carne clandestina e tem um profissional responsável técnico, e esse profissional é chamado, mas ele tem ali uma comprovação com assinatura, né, do responsável da empresa que diz, não, eu orientei, eles foram orientados que isso é crime, né? É um risco para a saúde pública, que não pode se comercializar carne sem procedência, carne clandestina, mas eles foi orientado de todas as formas, né? Mas eles optaram por continuar vendendo. Então, aí o profissional se resguarda, né? E já tem esse resguardo e a empresa vai responder por aquele ato, por não ter cumprido o que foi determinado pelo responsável técnico, que foi orientado. Então, sempre se resguardar, porque, como eu já falei, o responsável técnico, ele é responsável às 24 horas do dia, né? Não só naquele momento que ele está ali cumprindo a sua carga horária. Então, ele tem que orientar, tem que falar o que pode, o que não pode, né? Buscar soluções para resolver problemas, né? Não só falar, ó, isso está errado, isso não pode, né? Mas como nós podemos resolver, né? E a empresa deve seguir o que foi orientado pelo profissional. Então, eu trouxe aqui, né, a questão da saúde única, que vocês já viram também em outras palestras, mas eu trouxe aqui só para comentar um pouco, né, para fazer esse link da importância do responsável técnico para a saúde única, né? Então, a saúde única é a união indissociável entre a saúde animal, humana e ambiental. E como o médico veterinário está inserido, né, nesse tripé, que é a saúde única? O médico veterinário ele está presente nas diversas etapas de produção dos alimentos, desde o campo até a mesa da população. Então, lá no campo, né, na reprodução dos animais, no manejo, na pastagem, na saúde desses animais, no embarque desses animais até um frigorífico, né? Todas as etapas têm a participação de um médico veterinário responsável técnico. Desculpa, gente, responsável técnico não, de um médico veterinário, né? Ele está presente em todas essas etapas. E a partir daí, no frigorífico, com a figura do responsável técnico, o médico veterinário como responsável técnico, né, garantindo o bem-estar, garantindo, tem a figura do médico veterinário fiscal, né, que está ali garantindo que a carne que chegue na mesa do consumidor, ele é de boa qualidade, que aquele animal que foi abatido, né, se ele apresenta alguma doença, ele pode ser condenado, sempre retirando, né, as carcaças impróprias para o consumo, né, para que isso não chegue à mesa da população. Então, desde a partir da expedição, né, o transporte novamente desse produto, agora um produto acabado, chegada ao varejo, comercialização, até mesmo no varejo, a gente vai ver mais para frente, nos supermercados pode ter a figura do médico veterinário responsável técnico. Então, a gente vê que nessa cadeia de produção dos alimentos, né, desde a criação dos animais, desde a produção até a venda desse produto final, né, da carne como um produto final, do mel, dos ovos, do leite, tem, né, a figura do responsável técnico, do médico veterinário. Então, para mim, o médico veterinário, ele é o participante principal quando a gente fala de saúde única, né? É o que faz o link, é o que faz a ligação entre a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental também. Então, ele é um profissional super importante, é um profissional chave quando a gente fala de saúde única. E também, né, o médico veterinário, ele atua ainda no estudo, prevenção e controle das zoonoses, né, seja pela ingestão de alimentos ou pelo contato com os animais. Então, como eu já falei, o profissional na figura do fiscal, né, do inspetor nas indústrias, garantindo que o alimento impróprio para o consumo ele não vai chegar na mesa da população,
né? E também na atuação com animais de companhia, né? Pequenos animais, os animais domésticos, né? Aqueles animais que estão ali dentro das famílias, dentro das casas das pessoas, que as pessoas têm um contato mais próximo. Então, ele atua também nesse papel. Então, a gente pode ver que é um profissional super importante, né? Tem muitas áreas que esse profissional pode atuar e é o que faz o elo entre o tripé da saúde única, né? Saúde animal, ambiental e humana, tá bom? Eu vou ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Abrir aqui o chat. Acho que não temos nenhuma dúvida por agora, então vamos continuar. Então, gente, como eu já falei para vocês, a atuação do médico veterinário como responsável técnico é muito ampla, né? Eu trouxe aqui algumas. Se vocês pegarem a legislação que eu passei para vocês, vocês vão ver que as áreas possíveis de atuação do médico veterinário como responsável técnico é muito grande. Então, eu trouxe aqui algumas, né, que tem mais a ver com essa questão da responsabilidade técnica, ou, perdão, da saúde pública, né? Então, eu trouxe algumas aqui para vocês verem como é ampla essa área de atuação. A gente tem as indústrias de produtos de origem animal, né? Com a presença do médico veterinário como responsável técnico, supermercados, né? Que é uma área que pouca gente conhece e sabe que o médico veterinário pode atuar no varejo, então pouca gente sabe disso, né? Casas agropecuárias, né? Que vendem medicamentos, né? Suplementos, então também tem que ter a presença do responsável técnico. Pet shops, eventos agropecuários, né? Leilões, feiras, exposições, também é obrigatório que tenha a presença desse profissional. Zoológicos e criatórios comerciais, hospitais, clínicas e ambulatórios, né, na parte de atenção à saúde dos pequenos animais, pequenos e grandes também, canis e gatis e hotéis para animais. Então, essas são algumas, é um resumo das áreas possíveis desse profissional atuar, né? E como são muitas, não dá para a gente falar de todas, né? Eu trouxe algumas aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Que está mais ligada à questão da saúde pública e que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre indústria de produtos de origem animal, né? A parte de inspeção, a parte de controle de qualidade, a atuação do médico veterinário em supermercados, que é uma área também que muita gente não sabe, né? E vamos falar também sobre hospitais, clínicas e ambulatórios, né? Como o médico veterinário responsável técnico atuando nessa parte de clínicas de pequenos animais e hospitais. Então, para falar um pouquinho, né, vamos iniciar falando sobre a responsabilidade técnica nas indústrias, né? A gente tem na nossa grade curricular a parte de disciplinas de inspeção de produtos de origem animal, mas a questão da atuação como responsável técnico é um pouco diferente da atuação do profissional como fiscalização, né? Como inspetor, como a gente tem o fiscal federal agropecuário, os fiscais estaduais, né? Que cuidam da parte da inspeção dos produtos, né? Que vão fazer ali aquela fiscalização, vão julgar se aquela carcaça, se aquele ovo, se aquele peixe, se aquele mel está próprio para o consumo, né, da população, pode ser vendido normalmente, que não vai apresentar nenhum risco à saúde de quem consumir aquele produto, mas a atuação do médico veterinário como responsável técnico é um pouco diferente, né? Ele não vai atuar diretamente fazendo a inspeção desses produtos, mas ele vai atuar no funcionamento da indústria de uma forma geral. Como? Como esse profissional vai atuar? Garantindo, né, as boas práticas de fabricação. Então, toda a parte de instalações da indústria, equipamentos, documentação, conduta dos funcionários, processos e fluxos, né? Então, a gente tem que garantir que o fluxo daquele produto não está ocorrendo contrafluxo, né? Que a matéria-prima que está chegando não vai passar, não vai ter ali um contrafluxo com o produto pronto, acabado, né? Aquele produto que está ali pronto para o consumo, porque isso ocasiona uma contaminação cruzada. Então,
o médico veterinário responsável técnico, ele pode atuar orientando a empresa sobre reformas, né? As dimensões das instalações, quais equipamentos precisam ter, né? A correta higienização desses equipamentos, qual documentação a empresa tem que manter atualizada, tem que ter, qual documentação tem que apresentar aos órgãos fiscalizadores, né? Garantir os treinamentos, né, dos funcionários, para que esses funcionários trabalhem sempre com as boas práticas de fabricação, né? Estejam ali com sua conduta, tenham sempre uma conduta higiênica, né? Garantindo que todos os processos eles funcionem de forma correta, né? Como eu já falei, garantindo que não ocorra contrafluxo, garantindo que não ocorra contaminação cruzada. Então, essa é, resumidamente, a atuação do responsável técnico nas indústrias, que a gente vai ver mais para frente, né, de forma mais completa. Então, seria isso, né, garantir as boas práticas de fabricação, né, garantir que a né, que os animais, em caso de abatedouros, que os animais estão sendo tratados da forma correta, que está se respeitando o bem-estar animal, que a empresa está legalizada, que a sua instalação, a sua localização está no local adequado, que não vai garantir, né, que ocorra contaminação, longe de fontes de contaminação, de lixões, de locais que emanem fumaça, poeira. Então, essa é a atuação do responsável técnico nas indústrias, tá bom? Do médico veterinário responsável técnico. Outra obrigação do profissional, né, nas indústrias é a elaboração e implementação dos programas de autocontrole. O que são esses programas de autocontrole? São documentos, né, que o responsável técnico vai elaborar, vai descrever, e vai estar descrito ali todos os processos daquela empresa, né? Como é recebida a matéria-prima, como é as instalações, né? Quais são os equipamentos que tem ali, descrever todos os equipamentos, todos os processos, né? Tudo que é feito, cronograma de treinamento dos colaboradores, né? O que vai ser abordado nesses treinamentos. Então, todos os processos que a indústria realiza vão estar contemplados nos programas de autocontrole, né? Que vai estar descrito ali, em todos os programas de autocontrole vão ser baseados nas boas práticas de fabricação. Então, todos os processos, né? A caixa d'água, quantas caixas d'água tem, como é feito o sistema de cloro, né? O sistema de cloração da água. Tudo, os mínimos detalhes vão estar descritos nos programas de autocontrole. É a obrigação do responsável técnico, médico veterinário, elaborar esses programas e garantir que sejam implementados da forma correta na indústria, tá bom? E também registro de produtos, né? Produtos que aquela empresa vai elaborar tem que estar registrados no órgão fiscalizador, né? Toda a questão de rotulagem, de embalagem, né? Tem que ser aprovado e quem cuida dessa parte também é o responsável técnico, para que não ocorra o que a gente vê aqui nessa foto, né, gente? A gente vai falar um pouquinho mais sobre clandestinidade, e mais a gente vê aqui nessa foto que essas carnes, né, são provenientes de um local que não é inspecionado. Não tem nenhuma rótula, a embalagem não é adequada, não possui nenhum rótulo, não possui um carimbo de inspeção, está totalmente fora, né, da temperatura adequada. Esse veículo também não é adequado ao transporte de alimentos, né? Então, a gente vê que é uma situação totalmente inadequada, né? Isso é um crime contra a saúde pública e cabe a nós, como estudantes, como profissionais, evitar esse tipo de situação. E aí a gente fala um pouquinho sobre clandestinidade, né? Sobre abate clandestino, que é nosso papel como profissionais, como estudantes, já desde a faculdade, né? Que a gente entra na faculdade, é nossa obrigação combater esse tipo de coisa e orientar a população. Porque, como a gente sabe, né? Principalmente aqui no Nordeste, que nas cidades pequenas, muitas vezes isso, infelizmente, ainda é uma realidade. Então, qual é o nosso papel como estudante? Saber que isso não é permitido, que a saúde de quem come esse tipo de produto está em risco e orientar a população, né? Explicar por que não pode, quais os riscos, quais as doenças, né, gente? Que esse produto ele não passa por uma fiscalização. Se esse boi ele tem uma tuberculose, ele vai ser vendido, né?
e a pessoa que está consumindo ali aquele produto, né? Vamos imaginar, está consumindo ali uma carne de um animal com tuberculose, com cisticercose, né? Então, é nossa obrigação como estudantes e como profissionais orientar a população dos riscos, né? Principalmente dos riscos que o consumo desse tipo de produto causa, tá bom? Deixa eu ver aqui o chat, ver se está tendo alguma dúvida. Como proceder diante de uma situação como esta, onde a carne é transportada em uma picape? Diego perguntou. Então, Diego, nesse caso, existem algumas formas de fazer as denúncias, né? Alguns municípios, eles têm o serviço de inspeção municipal, que a gente vai falar também um pouquinho mais para frente. Mas caso não tenha, né, pode ser acionada a vigilância sanitária, né, ou a agência estadual de defesa, que é quem faz a fiscalização, né, desses produtos. Então, as agências estaduais de defesa agropecuária, né, aqui na Bahia a gente tem a ADAB, aí no Rio Grande do Norte também não sei qual mas tem também, né, que é a agência do governo estadual que cuida dessa parte da inspeção e fiscalização dos produtos de origem animal. Então, pode estar sendo feita essa denúncia, né? Pode ser feita de forma anônima, né? Feiras que estejam vendendo carne clandestina, né? Carne sem procedência. Então, essa denúncia pode estar sendo feita assim. E é importante, né? Para que seja garantida a saúde da população. Então, você pode recorrer à vigilância sanitária ou à agência estadual de defesa, né, do seu estado, né? Porque isso realmente coloca em risco a saúde da população. Só vendo aqui as mensagens de vocês, tá bom, gente? Pronto, acho que respondeu, né? Pode ser feita uma denúncia anônima, né? Tanto nos órgãos de defesa, se o município tiver serviço de inspeção municipal, ou na vigilância sanitária, tá bom? Então, outra parte importante da atuação do responsável técnico nas indústrias, né, é o controle integrado de vetores e pragas urbanas. Então, a gente tem ratos, baratas, formigas, moscas, pombos, né? Todos esses animais, eles são considerados vetores ou pragas urbanas na indústria de produtos de origem animal. Então, a indústria tem que garantir que essas eventuais pragas não tenham acesso ao recinto industrial. Como isso vai ser feito? A indústria ela tem que manter um contrato com a empresa de controle de pragas terceirizada, né? Que seja especialista, que tenha conhecimento desse controle de pragas em indústrias de alimentos, tá bom? Porque também não é qualquer produto, não é qualquer controle que vai poder ser utilizado. Então, a indústria tem que fazer esse controle, né? E tem que ter esse contrato com essa empresa terceirizada. Tá bom. A indústria fez o contrato com a empresa terceirizada, não tenho mais responsabilidade sobre controle de pragas, né? Não. A indústria continua sendo responsável por todo o controle de pragas, né, ali no seu recinto industrial. Não é porque a indústria tem o contrato com a empresa terceirizada que ela não vai fazer mais nada. Então, não é assim. Ela continua sendo responsável por esse controle. E como esse controle vai ser feito, né? A empresa terceirizada vai fazer, né? Vai colocar ali as iscas raticidas, né? No perímetro, no cordão sanitário, em volta da indústria, vai colocar, né, essas iscas, esses porta-iscas com as iscas. E vai te dar um mapa de iscas, né? Que vai constar ali os pontos da indústria, cada ponto da indústria que contém ali aquele porta-isca com a isca. Mas não é só isso, né? Cortinas de ar nas portas, né? Armadilhas luminosas também têm que ser utilizadas para o controle de insetos, né? Evitar que tenha árvores frutíferas no perímetro industrial, porque atrai, né, os morcegos. Evitar que se tenha entulhos, né,
materiais em desuso, sujeira, manter o jardim sempre bem cuidado, sempre aparada a vegetação. E não é permitido, gente, nenhum tipo de animal ter acesso ao perímetro industrial, tá bom? Cachorro, gato, né? Também são consideradas pragas quando a gente fala de indústria. Então, os arredores ali tem que ser murados, né? Tem que ter cercas adequadas para que nenhum cachorro, né? Cães de rua, gatos, tenham acesso ao perímetro industrial, né? Tenham acesso ali à fábrica, à indústria, porque isso coloca em risco, né, a qualidade do alimento. Pode estar levando ali alguma doença, algum vetor, né? Então, isso não é possível ser feito, né? Não pode ter nenhum animal ali no perímetro industrial. Então, a indústria tem que manter, né, os equipamentos, né, cortinas de ar, armadilhas luminosas, os porta-iscas, tem que ser sempre monitorados para garantir que essas pragas elas tenham acesso ao recinto industrial. Outra atuação do RT nas indústrias, treinamentos nas normas higiênico-sanitárias dos colaboradores, né? Então, a gente vê aqui, nessa imagem da esquerda, né? A pessoa que vai manipular o alimento está como? Sem touca, usando maquiagem, usando acessórios, né? Está ali com relógio, com pulseira, com brinco, com colares. Então, isso não é permitido. Então, o profissional responsável técnico, ele tem que orientar e fazer os treinamentos, porque a indústria de alimentos ela é uma indústria diferenciada. Então, tem todo um controle, né, que tem que ser feito, que os colaboradores têm que conhecer essas práticas higiênicas e essas normas para que eles possam cumprir. E não só falar, né, gente? Não, olha, não pode maquiagem, não pode brinco, não pode acessório, não pode nada. E também explicar por que não pode, né? Porque eu não posso entrar numa indústria de alimentos com brinco. Porque pode cair ali uma tarraxa. Já pensou? Cai uma tarraxa ali naquele alimento, né? Se perde ali. E quem vai vir consumir aquele alimento, né? É um idoso, é uma criança. A pessoa que vai consumir, ela pode se engasgar, pode quebrar um dente, né? Pode ter ali um corte. Então, isso é muito arriscado, muito perigoso. Por que não pode o uso de maquiagem nas indústrias de alimentos? Porque é considerado um perigo químico, né? Esses produtos de maquiagem podem passar ali para aquele alimento e causar uma alergia, uma intoxicação em quem consome aquele produto. Então, também não é permitido nenhum tipo de maquiagem, né? Nem acessórios, os cabelos sempre presos, sempre protegidos por toucas, né? Como a gente vê aí nessa imagem da direita. Colaborador com as unhas aparadas, sem esmalte, com os cabelos presos, sem uso de maquiagem, com o uniforme sempre limpo e em boas condições. A gente tem também a parte da documentação, né? Então, o profissional tem que fazer cumprir as exigências previstas na legislação. Ele vai atender auditorias, né? Os órgãos fiscalizadores vão realizar ali auditorias no estabelecimento, né? Seja uma fiscalização federal, estadual ou municipal, e diante de alguma não conformidade, o profissional vai ter que elaborar um plano de ação, né? Ele vai dar ali o prazo, né? Vai estipular um prazo para o profissional responder, e o profissional vai dar um prazo para sanar ali aquela não conformidade, né? Então, vai ser tudo isso feito através de uma documentação, através de um plano de ação em resposta a alguma não conformidade que foi encontrada ali em alguma auditoria, tá bom? Então, gente, por que tudo isso é importante, né? Falar das boas práticas de fabricação, falar dos treinamentos com os colaboradores, porque nas indústrias de alimentos a gente considera 3 perigos para os alimentos, né? Perigos físicos, químicos e biológicos. Quais seriam os perigos físicos, né, gente? Aquilo que a gente pode ver a olho nu. Seria um parafuso, uma porca, uma tarraxa de brinco, um pedaço ali, uma peça de um relógio que se solta, né? Então, tudo isso são considerados perigos físicos. Por isso que não é permitido entrar com nenhum tipo de acessório, né, em indústrias de alimentos, porque esses acessórios podem soltar ali algum pedaço, até pedaços de equipamentos, né? Por isso é importante sempre estar fazendo um monitoramento
E esse pedaço, esse parafuso, esse metal, essa madeira, esse pedaço de plástico e até vidro, né, pode vir ali a se misturar com aquele alimento e causar um perigo físico, né, para quem vai consumir aquele alimento. Os perigos químicos são aqueles resíduos, né, de sanitizantes, de detergentes, resultantes da higienização da indústria, né, então foi feita ali a higienização da indústria e ficou algum resíduo, né, algum resíduo de detergente, de sanitizante que não foi enxaguado da forma adequada e o produto vai entrar ali naquela superfície e vai ser contaminado por esse resíduo químico, né? Perfume também, gente, é considerado um perigo químico. Então, nas indústrias de alimentos não é permitido que você utilize perfume, pelo mesmo motivo, né? Porque ali aquele seu perfume pode passar para aquele alimento, né? E causar aí um agravo à saúde de quem vai consumir esse alimento. E a gente tem também os perigos biológicos, né, gente, que são as bactérias, os fungos, os vírus, né, os parasitas, que são considerados os perigos biológicos, que podem também, né, estar ali presentes naquele alimento e causar um agravo à saúde de quem consumir aquele alimento, né? Uma intoxicação, uma toxinfecção, né? Ou intoxicação ou infecção por esses agentes biológicos. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat. A Lídia falou, e se a vigilância sanitária for conivente com a situação? Gente, esse é um assunto muito delicado, né? Porque o papel da vigilância sanitária é garantir a saúde da população. Então, a gente tem que ter sempre em vista que aquele órgão está ali, né, para garantir a saúde da população, né? Mas diante de situações que fogem ao nosso controle, né? Existem algumas situações que podem fugir do nosso controle. O nosso papel é fazer a nossa parte, né? Vendo ali alguma situação irregular, né? Entrar em contato com os órgãos fiscalizadores e comunicar aquele ato, né? A gente pode também entrar em contato com as agências, né, fiscalizadoras estaduais, né, e também com a vigilância sanitária. Mas o nosso papel como cidadão e como profissional ou como estudante, né, realizar, comunicar, né, que aquele ato ali legal está acontecendo. Então, falando até sobre isso, quais são os órgãos fiscalizadores para as indústrias? A gente tem o CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, o CIE, que é o Serviço de Inspeção Estadual, e o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Qual a diferença entre eles, né? O Serviço de Inspeção Federal, a empresa que tem o CIF, ela pode comercializar em todos os estados do país. E pode também exportar, né? Pode estar fazendo essa exportação de seus produtos e pode comercializar esses produtos em todo o território nacional. O Serviço de Inspeção Estadual, a empresa que tem esse registro, né? Ele só pode comercializar os produtos dele no seu estado de origem, né? Então, pode comercializar ali entre os diferentes municípios, mas somente dentro daquele estado. E o serviço de inspeção municipal, o estabelecimento só pode realizar o comércio municipal, tá? Dentro daquele município que ele está localizado, que ele está registrado. Vamos dizer, eu estou numa cidade, né, que bem perto, faz divisa ali com a outra cidade, mas que já é de outro estado. Mas é bem próximo, é vizinho, né? Digamos, 5 quilômetros, né? Eu estou aqui a 5 quilômetros de outra cidade, mas já é parte de outro estado, de outro município, perdão. Já é outra cidade, já é outro município, né? E o meu estabelecimento, ele tem o serviço de inspeção municipal. Eu posso vender meu produto na cidade vizinha, que é bem próxima, né? 5 quilômetros de distância aqui do lado, né? Que as pessoas vão e vêm toda hora. Posso ou não? Não, não posso. Se eu tenho o serviço de inspeção municipal,
né? Mesmo que tenha ali cidades bem próximas, cidades vizinhas, eu não posso comercializar o meu produto em outra cidade, somente dentro da minha cidade, dentro do meu município. Se eu quiser comercializar em outra cidade, eu tenho que solicitar o serviço de inspeção estadual ou federal, tá bom? Então, isso deve ser cumprido, né? E os órgãos fiscalizadores, quem vai fiscalizar pelo CIF é o MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Do serviço estadual, quem vai fiscalizar são as agências estaduais de defesa. E o SIM vai ser o serviço de inspeção municipal. Muitas cidades não têm o serviço de inspeção municipal, né? Então, quem faz essa fiscalização é o serviço de inspeção estadual, ou até o próprio CIF, né? Nas cidades que não tem SIM, os produtos vão ser registrados no CIE, no serviço estadual. E a gente tem também o CISB, né? Qual é a diferença, né, do CIF para o CISB? A empresa que tem CISB, né, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, ela vai ser fiscalizada pelo órgão estadual, né, de fiscalização. Mas ele vai poder comercializar o produto dele em todo o território nacional, né? Então, aquela agência ali, aquela agência estadual que é reconhecida, que tem o selo CISB, né, é o que comprova que a fiscalização dela tem equivalência com o serviço federal. Então, tendo essa equivalência, a agência estadual pode fiscalizar indústrias, né, que vão receber o selo CISB e vão receber a fiscalização estadual, mas vão poder comercializar o seu produto em todo o território nacional, tá bom? Então, é a diferença do CIF para o CISB. E CISB, gente, também não pode exportar, tá bom? Para exportar, somente CIF, Serviço de Inspeção Federal. O CISB só pode comercializar em todo o Brasil, mas não pode exportar. E a gente tem aqui os carimbos, né? Os carimbos dos órgãos fiscalizadores, as chancelas, né? Que são esses carimbos. Então, a gente tem aqui o primeiro carimbo do CIF, né? Que é nosso papel também, gente, sempre orientar a população que só comprem produtos que tenham a presença desses selos, desses carimbos, tá bom? Que é o que comprova que aquele produto passou por inspeção, né? Seja federal, estadual ou municipal. Então, a gente tem aqui o carimbo do CIF, um produto registrado no CIF. A gente tem também os carimbos estaduais, né? Aqui eu coloquei os exemplos de Santa Catarina e da Bahia, que são as agências estaduais que estão fazendo ali, né, aquela inspeção, e que o produto pode ser comercializado dentro do seu estado. E a gente tem também o serviço de inspeção municipal, que são esses aqui de baixo, né? Que a indústria vai poder comercializar o produto dele, o produto da indústria, somente dentro daquele município, tá bom? Não pode comercializar em nenhuma outra cidade, em nenhum outro município. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida, que a gente vai passar para falar sobre supermercados. O Paulo falou aqui, lembrando que existe o decreto 10.032 de 2009, que estabelece consórcios para o SIM. Sim, Paulo, existem consórcios, né? Municípios, né, ali de uma determinada região, podem se unir, né, num consórcio, podem se unir ali aqueles municípios e fazer um consórcio, né, de estabelecer o serviço de inspeção municipal ali naquele consórcio. E dentro do consórcio, né, essa comercialização vai ser permitida dentro dos estados, dentro dos municípios, né, pertencentes àquele consórcio, né? Isso pode ser feito sim, através dessa união entre os municípios, né, para ali um bem comum daquela região, os municípios se unem, né, e fazem esses consórcios municipais. Então, vamos falar agora, né, sobre a atuação do profissional nos supermercados, né, que é uma área que pouca gente conhece, né, e que pode sim o médico veterinário assumir como responsabilidade técnica em supermercados, né? O que é que o profissional tem que saber para estar atuando como RT em supermercados? Primeiro, ele tem que ter conhecimento sobre as boas práticas de fabricação,
né, sobre a elaboração e a implantação do Manual de Boas Práticas de Fabricação, que é o equivalente aos programas de autocontrole das indústrias, né? Indústrias de produtos de origem animal tem os programas de autocontrole e os supermercados, o varejo, tem o Manual de Boas Práticas de Fabricação, que é o documento equivalente, né? Que vai ser em outro formato, né? O programa de autocontrole, a gente tem, né, os elementos de inspeção que tem que ser contemplados ali naquele programa, e o Manual de Boas Práticas de Fabricação já é um documento diferente, né? Já é mais simples, não tem a parte de elementos de inspeção que tem que ser descritos, mas tem que estar descrito ali toda a questão das boas práticas de fabricação, também a questão de treinamento dos colaboradores. Então, é o documento equivalente ao programa de autocontrole. Então, o profissional tem que ter conhecimento dessa documentação obrigatória. Então, como profissional, né, de supermercado, qual vai ser minha obrigação, né, o que é que eu tenho que observar, o que é que eu tenho que conhecer? Então, primeiro a gente tem, né, a garantia da segurança dos produtos. Então, observar a temperatura desses produtos, se eles estão sendo expostos à venda na temperatura adequada, né, se esses produtos estão com a disposição adequada, né, como a gente pode ver nessa imagem, se a disposição desses produtos vai permitir que essa refrigeração seja feita de forma satisfatória, se não existe acúmulo de produtos, né, se esses produtos não estão amontoados, porque aí vai prejudicar a manutenção da temperatura, né, que não vai ter ali a circulação correta do ar e aqueles produtos vão ficar ali numa temperatura superior, né, ao preconizado, ao ideal. Então, isso é uma coisa que tem que se observar também na atuação como profissional no varejo. A parte de açougue também, né, é responsabilidade do profissional atuando em supermercados, né, garantir as boas práticas de fabricação da mesma forma, garantir o treinamento dos funcionários, né, que tudo ali seja feito da forma correta, também a questão dos fluxos, né, dos contrafluxos, da manipulação dessas carnes, né, da manutenção da temperatura, do balcão de exposição desses produtos. Então, tudo isso tem que ser observado também nesse setor, né, nesse setor que a gente encontra no espaço. Fiambreria, né, é outro setor também, que é super importante, né, fazer o monitoramento, que é aquela parte que a gente encontra os frios, né, queijo, presunto, fatiado. Então, é outra área também que requer bastante atenção do profissional que estiver atuando, né? Não só da disposição, não só da temperatura, como também da rotulagem, tá, gente? Esses produtos fatiados têm que estar devidamente identificados, né? Com a marca, a origem, o lote, a data de validade, né? Tudo ali tem que estar constando na etiqueta, né? Para que o consumidor tenha acesso a essas informações, né? A data de validade, né? A conservação ideal. Então, tudo isso também a gente tem que estar atento quando a gente estiver atuando nesse setor, né? Do supermercado. Hortifruti. A gente pode pensar assim, sou veterinário, né? Não tenho nada a ver com hortifruti. Mas quando a gente vai atuar em supermercado, gente, tem duas formas de atuação. A gente pode assinar a responsabilidade técnica somente de um setor ou do supermercado como um todo. Quando a gente assina somente de um setor, por exemplo, eu vou ser responsável técnico somente do açougue daquele supermercado, né? Somente da padaria, somente do hortifruti, né? Dos diversos setores, somente da padaria. Então, eu posso ser responsável técnico somente de um setor ou do supermercado como um todo. Se eu for responsável técnico do supermercado como um todo, eu vou ser responsável por todas as áreas daquele estabelecimento, inclusive hortifruti, tá bom? Então, é importante estudar, né, todas essas áreas, os perigos que podem representar para o consumidor e ficar atento realmente a todas as áreas daquele estabelecimento. A gente tem também a parte de padaria e confeitaria, né, que a gente tem que atentar também, como eu falei, para os frios fatiados, né, se atentar
a validade, está informando a validade desses produtos, né? Que esses produtos eles sejam acondicionados da forma correta, na temperatura adequada, né? A confeitaria também, né? Alguns supermercados têm esses setores, e a rotisseria, né? Que é aquela parte que tem ali alguns alimentos prontos para consumo, né? Geralmente ali aquecidos, que a pessoa compra pronto para consumir. Então, são os diversos setores do estabelecimento, do supermercado, né? Do varejo, que o profissional pode estar atuando e que ele tem que ter conhecimento, né? De todas as normas que têm que ser cumpridas nos diferentes setores daquele estabelecimento. A gente tem também a questão de gestão de estoque, né? É uma parte também muito importante. Fazer a gestão desse estoque, né? Fazer o controle de pragas também, da mesma forma que a gente faz nas indústrias. Garantir o controle de pragas desses locais, né? Garantir o ordenamento, garantir que esses produtos eles estejam acondicionados de forma correta, né? Que não estejam empilhados, que não esteja diretamente sobre o piso, né? Sempre, como a gente vê aí na imagem, sempre sobre estrados, né? Sobre esses pallets. Nunca o alimento ele deve ter contato diretamente com o piso, né? Então, é uma área também que o profissional tem que estar atento e sempre realizando o monitoramento, né? Dessas áreas também que a gente tem nos supermercados, a gente tem centros de distribuição. Então, é importante também fazer essa gestão, né, de como está sendo feita essa gestão dos estoques. E o órgão fiscalizador, né, quando a gente fala de supermercados, de varejo, é a vigilância sanitária. Em alguns municípios que tenham o Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, né, muitas vezes o açougue do supermercado ele tem que ser registrado no Serviço de Inspeção Municipal, tá? E as outras áreas do supermercado fica a cargo da vigilância sanitária fazer essa inspeção. Mas quando o município ele não tem um serviço de inspeção municipal, fica realmente tudo a cargo da vigilância sanitária fazer essa inspeção. Tá certo? Deixa eu ver aqui o chat. Vocês estão falando alguma coisa? A Samanta perguntou, como assim hortifruti? É assim, Samanta, se você, como médico veterinário, assumir a responsabilidade técnica de um supermercado, né? Do supermercado todo, de todas as áreas do supermercado, os supermercados têm a parte de hortifruti. Então, essa parte também vai estar sobre sua responsabilidade. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre hortifruti, né? Porque faz parte ali do supermercado e você está como responsável técnica de todo o supermercado, de todo aquele estabelecimento. Então, tem que ter, sim, o conhecimento dessa área, tá bom? A Ariadna perguntou, qual o normativo que rege a atuação do médico veterinário nos supermercados? Olha, Ariadna, eu não sei te dizer, acredito que não tenha uma legislação específica, né, para a atuação do médico veterinário nos supermercados. O que a gente tem os manuais de responsabilidade técnica dos conselhos, né, de medicina veterinária. Então, você pode ver se aí no seu estado, né, o Conselho de Medicina Veterinária tem esse manual de responsabilidade técnica e você pode ver também de outros estados, né, pode pesquisar em outros estados, caso o seu não tenha, e nesse manual de responsabilidade técnica, né, que traz ali a carga horária e traz os estabelecimentos que o médico veterinário pode atuar, tem incluído supermercados, tá bom? Então, o profissional tendo conhecimento da área, né, sendo registrado no seu conselho, ele pode sim atuar como responsável técnico em supermercados, tá certo? No varejo como um todo. Basta que ele tenha o conhecimento e seja registrado no seu conselho, né? Então, a gente tem esses manuais que trazem inclusive a questão de cumprimento de carga horária, né? Algumas noções de valores, de honorários. Então, dá uma pesquisada no seu estado, se o seu estado tem esse manual de responsabilidade técnica.
Agora, uma coisa importante que eu tenho que frisar, gente, não é privativo do médico veterinário, tá bom? Ser responsável técnico em supermercados no varejo, né? Tem nutricionistas, mais comum a gente ver nutricionistas nessa área. Nutricionistas, né? Engenheiro de alimentos, outras áreas, né? Da saúde, né? Que atuam também como responsável técnico nos supermercados, né? Então, não é privativo do veterinário, né? Ser RT de supermercados, mas é uma possibilidade, é um campo de atuação, né? Que é reconhecido pelo conselho, tá bom? Então, pode ser feito sim. A Selene perguntou: selo orgânico de hortaliças é fiscalizado por qual órgão? Então, a gente tem uma legislação específica para orgânicos, né? Para aqueles produtos serem comercializados com orgânico, e quem regulamenta isso é o MAPA, tá bom? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem essa legislação referente aos orgânicos, né? O que pode ser, o que pode não ser, inclusive só pode ser considerado orgânico se tiver o selo, né? Existe um selo que aquele produtor ele vai passar por uma auditoria, né? Uma empresa vai auditar ele, né? E existem alguns requisitos para que ele receba o selo e possa utilizar esse selo e possa dizer que aquele produto dele é orgânico, tá bom? Mas existe uma legislação específica. Você pode dar uma pesquisada, né? Legislação de orgânicos, que você vai achar quais são os requisitos para que esse produto seja considerado como orgânico, tá bom, gente? E legalmente só é conhecido como orgânico se tiver esse selo, tá bom? Aí sim ele pode ser vendido, pode constar no rótulo, na embalagem dele, que aquele produto é orgânico. Então, gente, vamos seguindo, né? Vamos falar agora um pouco sobre a atuação do responsável técnico, né? Na parte de pequenos animais, em hospitais, clínicas, consultórios e ambulatórios. Esses estabelecimentos, eles também precisam ter a figura do responsável técnico. E por quê, né? Porque tem que ter esse responsável técnico nesses estabelecimentos, para garantir que todas as atividades realizadas, né, pelos próprios médicos veterinários, pelos auxiliares, pelos estagiários, né, sejam supervisionados, né, por esse profissional. Então, todas as atividades que estão ali sendo realizadas, elas têm que estar sob a supervisão de um profissional médico veterinário. E esse profissional também, né, é incumbido de exigir que os médicos veterinários, estagiários e auxiliares utilizem equipamentos de proteção individual. Existe, gente, mais coisas, tá bom? Aqui eu trouxe um resumo, né, para vocês dessas obrigações, mas são várias, né? Então, aqui eu trouxe um resumo de qual seria o papel desse profissional, né, nesses locais, né, de hospitais, clínicas e ambulatórios. Quando se trata de saúde, né, da saúde dos pequenos animais. Então, é papel desse profissional também orientar e treinar a equipe de funcionários, né, ministrando ensinamentos, fazendo treinamentos, né, necessários à segurança deles e ao bom desempenho das funções. E a segurança dos animais também, tá? Então, é obrigação desse profissional realizar esses treinamentos para que seja garantida a segurança tanto dos animais quanto dos funcionários que estão ali, né, cuidando da saúde desses animais. E fazer cumprir as normas legais de saúde pública vigentes, né? Então, esse profissional, ele vai estar ali assumindo a responsabilidade técnica daquela clínica, daquele consultório, né? Para que seja garantido que as normas legais de saúde pública estão sendo cumpridas. E em relação à documentação, que esse profissional, entre as documentações, né, que ele tem que elaborar, a gente tem o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, né, o PGRSS. Porque quando a gente fala de saúde única, né, quais são os três, né, o tripé? Saúde animal, saúde humana e ambiental. Então, esse documento, ele garante que os resíduos gerados ali por aquele estabelecimento
vão ser destinados ao local adequado, né? E muitas vezes as clínicas, né, os consultórios, os profissionais podem pensar assim: ah, mas eu tenho uma empresa terceirizada que recolhe aqui, né, os meus resíduos. Então, eu tenho essa empresa, eles vieram aqui, recolheram, não tenho mais nenhuma responsabilidade, é a responsabilidade da empresa. Não, gente. O estabelecimento de serviço de saúde, gerador de resíduos, ele é responsável pelos seus resíduos até a sua destinação final, né? Então, eu tenho uma clínica, contratei uma empresa para fazer o recolhimento, né, dos meus resíduos. Eu tenho ali resíduos biológicos, né? Tenho perfuro-cortantes, tenho biológicos. E a empresa vem e recolhe. Se aquela empresa que você contratou, né, pegar esses resíduos e digamos, descartar no lixão, né, num lixão ou num aterro, né, sem nenhum tratamento, o estabelecimento que gerou aquele resíduo é responsável também por esse destino inadequado. Então, quando a clínica, né, o hospital ou o ambulatório, ele contrata essa empresa, é importante verificar, né, se é uma empresa idônea, né, se tem toda a documentação, se é registrada nos serviços de saúde, né, e saber também, né, perguntar e saber qual vai ser o destino que vai ser dado àqueles resíduos, tá bom? Porque o estabelecimento emissor desses resíduos pode ser responsabilizado por essa destinação inadequada dos resíduos, tá? Então, não é porque eu pago uma empresa, tenho uma empresa terceirizada que coleta os meus resíduos biológicos, perfuro-cortantes, que ela recolheu, tirou da minha clínica, eu não tenho mais responsabilidade, tá? Então, continua sendo responsabilidade, né, daquele hospital. Isso serve também para a medicina humana, né, para todos os estabelecimentos que geram esses resíduos de saúde, tá bom? Então, isso é um papel importantíssimo da atuação do médico veterinário responsável técnico em clínicas, em consultórios, hospitais, etc. Tá bom? Então, para estar finalizando, né, aqui o nosso assunto, e de forma geral, o que a gente pode tirar de tudo isso que a gente viu? O responsável técnico, ele fica obrigado a comunicar formalmente as irregularidades identificadas e as respectivas orientações saneadoras. É como eu já falei para vocês, a gente tem que se resguardar, tem que ter a comprovação de todas as orientações que foram realizadas, né? Então, aquele estabelecimento ali está com uma conduta, está praticando, né, uma atividade que vai colocar a vida da população em risco, né? Eu oriento, explico por quê, registro o que foi orientado, né? Mas você vê que ele continua praticando aquele delito, aquele ato, mesmo ciente do risco, né, que ele está colocando à saúde das pessoas. Então, qual é o papel do responsável técnico? Comunicar, né, as autoridades. Aqui embaixo a gente pode ver, caso o estabelecimento não atenda às orientações prestadas pelo responsável técnico, ele deverá comunicar oficialmente ao CRMV da sua jurisdição. Então, os conselhos, eles disponibilizam alguns modelos, né, de documentação que o responsável técnico vai preencher, né, e vai encaminhar ao conselho. Isso é uma forma de se resguardar, né, resguardar a sua profissão, resguardar o seu diploma, resguardar o seu registro no conselho. E a qualquer momento também, gente, o profissional, ele pode reincidir o contrato, tá bom? Pode cancelar a sua anotação de responsabilidade técnica, né? Caso você veja que há alguma situação que está ocorrendo ali, né? Pode colocar a sua profissão em risco, que você já orientou, mas a empresa insiste, a empresa é reincidente, né? Nas irregularidades, você vê que a empresa ali não tem nenhum compromisso, né, com a saúde pública, com o bem-estar da população, você pode optar por não ser mais o responsável técnico a qualquer momento daquela empresa, tá? Porque aí você se resguarda a sua graduação, você resguarda todo o seu conhecimento, resguarda a sua profissão e resguarda o seu conselho, tá bom, gente? Porque muitas vezes a gente pode encontrar situações, né, que não são compatíveis com a nossa atuação ética, a nossa atuação profissional. Então, a partir de qualquer momento, isso pode ser comunicado oficialmente, né, ao conselho. Olha, já orientei, eles estão
reincidindo, né? Eles foram orientados, mas optaram por continuar a praticar ali aquele ato, né? Que pode colocar em risco a saúde da população e pode também optar por não ser mais o responsável técnico daquela empresa, tá bom? A qualquer momento. Então, gente, era isso que eu tinha para falar, né? Quero agradecer a vocês. Se tiver alguma dúvida, né? Estamos aqui. Não sei como estamos de tempo, mas se for possível e tivermos alguma dúvida para responder, vamos responder. E aqui eu deixo o meu contato, caso tenha ficado também mais alguma dúvida, né? Meu Instagram, @rtveterinária, né? Lá eu coloco conteúdo também referente à responsabilidade técnica, referente à indústria, né? Referente a alimentos. E vocês podem mandar sua dúvida por lá também. Tá bom? Amanda, em nome do grupo do GESP, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para todos nós. Ficamos muito felizes e obrigada por ter aceitado. Eu que agradeço. Eu acho que teve uma pergunta aqui que é em relação a algum estabelecimento que forneça alimentos de origem animal, mas estes não possuem registro selo. Como é possível fazer uma denúncia? Qual o setor responsável por isso? E existe algum retorno em relação à denúncia? Deixa eu ver aqui, vou reler, tá? A pergunta para entender melhor. Em relação a algum estabelecimento que forneça alimentos de origem animal, né? Que não possuem registro, selo, como é possível fazer a denúncia? Qual o setor responsável por isso? Existe algum retorno? Então, para a indústria, né, fazer a comercialização desses produtos de origem animal, ela tem que estar registrada no órgão fiscalizador e ter o selo, né? Ou federal, ou estadual, ou municipal. Caso essa empresa não tenha, né, não esteja registrada, não tenha esse registro, ela é considerada uma empresa ilegal e aquele produto é considerado clandestino, né? Porque não teve ali nenhuma fiscalização, então você não tem como garantir que aquele alimento está próprio para o consumo, né? Então, esse alimento é totalmente irregular. Você pode fazer a denúncia na agência estadual, né, do seu estado. Todo estado tem, aqui na Bahia é a ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, e eles recebem sim esse tipo de denúncia, inclusive até de forma anônima, né? E eles têm como praxe estar respondendo, né, essas denúncias. Mas, como a gente sabe, né, os órgãos públicos, eles podem ter ali alguma dificuldade de estar fazendo esse retorno, mas eles recebem e têm por obrigação apurar, né? Eles têm como obrigação apurar todas essas denúncias, caso seja uma indústria, né, que esteja comercializando esses produtos clandestinos. Não te garanto que você vai ter o retorno, né, da sua denúncia, mas você fazendo, o órgão tem a obrigação de fiscalizar e de ir lá ver realmente, né, de estar atuando nessa fiscalização. Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu acho que teve uma pergunta aqui. A gente tem tempo para responder? Não, tu pode responder tranquilamente. A Milena, ela também perguntou como foi sua inserção no mercado depois de recém-formada e quais foram os maiores obstáculos. Então, a inserção nesse mercado, eu sempre falo, né, que ainda como estudantes, se vocês têm o interesse de entrar nessa área, né, de inspeção, de responsabilidade técnica, busquem fazer estágios, tá bom? Muitos supermercados, eles abrem vagas para estágio, muitas vezes até remunerado, né, na parte de garantia da qualidade. Então, você tendo a oportunidade se você quiser estagiar no supermercado, né, você pode pedir estágio em algum frigorífico, em alguma indústria, né, que você tenha o interesse, que você goste. Então, isso abre muitas portas, tá? Muita gente é até contratado, inclusive, depois de se formar,
né? Depois de se formar, é contratado por essas empresas na qual ela fez estágio. Então, sempre fazer estágio, né? Muitas vezes pode ser um pouco difícil, né, entrar, mas sempre tentando se capacitar, né, fazendo cursos, estudando o assunto que você gosta, estudando a área que você gosta, né, montando mesmo a sua vida profissional, né, fazer networking, gente, é muito importante, né, ir para palestras, como vocês estão falando aqui, né, ir para simpósios, e participar de palestras, né? Então, conhecer pessoas da área que lá na frente, futuramente, né? Podem conhecer seu trabalho e podem estar te indicando para alguma vaga. Né? Vocês podem também estudar para algum concurso, para trabalhar mais na parte de inspeção, de fiscalização. Então, como a gente viu, né? As áreas são muitas as áreas que o profissional pode atuar, né? Mas fazer estágio realmente abre muitas portas, além do conhecimento que a gente adquire, né? E conhece outras pessoas, e faz networking, tem a oportunidade de mostrar nosso trabalho. E a Magna foi se todos os supermercados possuem um responsável técnico. Sim, todos os supermercados têm que ter um responsável técnico. Mas, como eu falei, não é obrigatório que seja médico veterinário, né? Alguns estabelecimentos preferem, né, esse profissional, preferem que seja um médico veterinário, porque a gente tem a parte de açougue, né? Que o veterinário é o profissional que tem o domínio nessa parte, né? De carnes, de frios, né? De queijos, de laticínio e tudo mais. Mas não é privativo do médico veterinário. A gente tem nutricionistas, engenheiros de alimentos, né? Toda essa parte das profissões mesmo que tratam de alimentos, tem bastante nutricionistas nessa área, né? Mas todos têm que ter sim um RT, todos os supermercados. Pode ser o veterinário ou pode ser outro profissional. E o Éder, ele perguntou se em caso de selo-arte, de quem é a função de acompanhar, se é do órgão federal ou estadual e como você vê a implementação desse. Eu tenho que falar para vocês em relação ao selo-arte, eu estou realmente um pouco atrasada, tá, gente, de estudar esse assunto. Mas eu não estudei bem como vai ser feita essa fiscalização. Tem um documento do MAPA que trata, né, que tira as dúvidas, que fala sobre selo-arte, né? Então, eu não vou saber te dizer que agora se vai ser o órgão federal ou estadual. Se quiser, se for viável, eu posso mandar esse documento para o grupo e eles encaminharem de alguma forma para vocês, né? A princípio é o MAPA, né? O MAPA que fez essa regulamentação, mas eu não vou saber te dizer se vai ser uma fiscalização federal, né? Quem vai realizar essa fiscalização, eu acredito que seja o órgão estadual, né? Porque pela distância, né, das indústrias, dos pequenos produtores, então pode ser feita aí essa parceria com o órgão estadual. Mas eu não sei te dizer com propriedade. Tem já um documento, né, que trata desse assunto especificamente do selo-arte, né? Se o grupo conseguir, eu mando para eles e eles encaminham para vocês, tá bom? Essa documentação que tem todas as informações sobre selo-arte. A gente encaminha, assim. O professor Vicente, ele também quer fazer uma pergunta. Vou só tentar colocar ele como moderador, tá bem? Certo.